o Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A agenda política promete ser bem agitada nesta semana em Brasília. Um dos projetos a serem discutidos com uma certa insatisfação de deputados federais e senadores é o que trata sobre a saidinha de presos do regime semiaberto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou o projeto de lei e os deputados federais e senadores querem derrubar o veto. Mais informações sobre essa agenda da semana em Brasília com o Carlos Alberto. Dois assuntos mexem com mais intensidade com os bastidores políticos de Brasília, envolvendo diretamente deputados federais e senadores. Um dos assuntos é a desoneração da folha salarial dos municípios, que mobiliza os prefeitos a voltarem nesta semana a Brasília na briga contra o governo Lula, que quer ampliar a contribuição previdenciária de 8% para 14% em 2024. A outra pauta mexe com o chamado eleitorado conservador, além de, nesse momento, abrir também um conflito entre executivo e legislativo. A decisão do presidente Lula em vetar o projeto de lei que acaba com as saidinhas de presos do regime semiaberto em datas comemorativas provocou dura reação entre os deputados federais e senadores que aprovaram a medida como caminho para reduzir os índices de violência cometidos para quem ganha liberdade temporária e acaba cometendo crimes. O governo sentiu a reação dos parlamentares e, nesse final de semana, começou a articular o apoio de segmentos religiosos, de governadores e entre os deputados e senadores que não têm discurso mais extremado nesse debate, para tentar reverter a provável derrota no Congresso e manter o veto às restrições às saidinhas de presos. O veto poderá ser apreciado nesta semana pelo Congresso Nacional. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Tem mais nesta agenda da semana. O Sátiro Salles chega agora com informação sobre os prefeitos que voltam a Brasília porque querem impedir que os deputados federais avancem com o projeto de lei que aumenta a alíquota previdenciária sobre a folha salarial dos municípios. Sátiro Salles. A redução da alíquota previdenciária dos municípios é um dos principais assuntos da agenda política nacional e, nesse momento, mobiliza prefeitos de 179 municípios do Ceará. Os prefeitos brigam para que seja mantida a alíquota de 8% sobre a folha salarial, o que, no caso das cidades do Ceará, deixarão de recolher em 2024 para o INSS mais de 500 milhões de reais. Os prefeitos cearenses se engajam em mais um movimento da Confederação Nacional dos Municípios, CNM, em ampliarem as conversas com deputados federais para rejeitarem o projeto de lei do aumento de 8% para 14% da contribuição previdenciária dos municípios. A CNM define o projeto como inaceitável. Diz que a proposta do governo terá um impacto de 6 bilhões e 300 milhões de reais nos cofres das cidades brasileiras e contestam também a proposta de elevação desta contribuição para 16% em 2025, 18% em 2026 e retomaria 20% a partir de 2027. Segundo ainda a entidade municipalista, a lei de número 14.784 de 2023, nestes 3 primeiros meses do ano, garantiu uma economia de 2,4 bilhões de reais, do total de 11 bilhões de reais estimado para o ano. Os prefeitos voltam a Brasília nesta terça-feira para cobrar dos deputados federais a rejeição do projeto de lei do governo federal. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Jornalista Beto Almeida, vai ter muita confusão, além do que já acontece nos bastidores políticos. Bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção.
Bom dia, Luciano. Bom dia, os nossos ouvintes novamente vai ter, Luciano, não tenha dúvida. Sabe por quê? Porque o clima de tensão já vem desde a semana passada, escalou mais ainda naquela briga com o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, e o Padilha, que é o ministro das Relações Institucionais. O Padilha já disse, Luciano, não tem mais nem diálogo. Não tem, aliás, quem disse foi o Arthur Lira, perdão, não tem mais diálogo com o Padilha. Hoje, ele só faz o diálogo dele direto, ou com o Haddad, ou com alguém mais do governo, no caso o próprio líder do governo, que é o cearense José Nobre Guimarães. Tem dito também que quando se trata de matérias econômicas, ele não vai prejudicar o governo, que essas matérias econômicas que têm um interesse maior, ele diz que vai passar. Mas olha só, tem coisas que o governo, por exemplo, está jogando a toalha. Uma delas, Luciano, é a questão que a gente viu aí da saidinha bancária. Nós vimos que na semana... Não, jornalista Beto saidinha de presos. Saidinha de presos. Semi-aberto. Dá uma lida no texto aí que no instante sai essa informação. Luciano, é porque eu não estou lendo. Na realidade, eu estou comentando. Eu não estou lendo, eu estou comentando. Então, o meu ouvinte vai agora entender o seguinte, que vai se acostumar com essa história. Tá? Quando eu falar essa história de saidinha bancária, é de preso. Então, assim, eu não... Se você se concentrar melhor no que você fala, talvez você não erre, nem induza o ouvinte a interpretar diferente. Eu não estou lendo, mas vamos lá. Então, aqui é um comentário. Nesse caso específico, o que tem aqui especificamente nessa questão? O presidente Lula sabe que vai ter dificuldades com os partidos do Centrão. E quando falo os partidos do Centrão, tem aí as bancadas ruralistas, tem a bancada dos evangélicos, tem a bancada da bala, que são exatamente parlamentares que são contrários a essa questão da saidinha de presos, para você ficar satisfeito. Muito bem. Não, para você também ficar aí satisfeito. Nessa questão das saidinhas de presos, o entendimento dessas bancadas é o seguinte: não tem que ter esse retrocesso, ou seja, eles não querem que haja a liberação dos presos para as chamadas datas comemorativas. O presidente Lula não tem hoje elementos, forças, votos suficientes, para resumir tudo, de que ele vai conseguir, por exemplo, manter esse veto dele. É um veto parcial, diga-se de passagem, mas é o ponto central do que está em discussão hoje. Mas não é essa a única preocupação do presidente Lula, não. Antes fosse. Quando a gente fala na questão econômica, por exemplo, nós vimos aí o que foi citado, mas tem também aquele veto que você deve estar lembrado, e os nossos ouvintes também, dos 5 bilhões e 600 milhões de reais das emendas de comissão. O presidente Lula quis e quer ainda manter o controle e, portanto, vetar a liberação dessas emendas. Só que isso também, na atual circunstância, no atual quadro político, a tendência é que hoje o Congresso derrube tudo isso. E em meio a essas discussões aí, tem também essa mobilização dos prefeitos que mais uma vez voltam a Brasília para pressionar os deputados federais a rejeitarem o projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo, que começa a ser debatido em regime de urgência na quarta-feira na Câmara Federal, que aumenta a alíquota previdenciária de 8% para 14% sobre a folha salarial dos municípios com até 156 mil habitantes. Uma semana, assim, bem imprensada para o governo. Impressada e, ao mesmo tempo, Zenô, complicada nesse aspecto específico aí, porque aí sim, o governo já está num lado bem contrário. O governo quer exatamente que seja mantido o veto em relação a essa questão dos recursos da contribuição previdenciária das prefeituras para a Previdência Social. Já o Congresso, Zenô, quer fazer o quê? Política. Quer fazer política em ano eleitoral. Quer fazer cortesia com chapéu alheio. Ou seja, com o dinheiro que na realidade é da Previdência Social, com o dinheiro de 10 bilhões de reais que vai fazer falta aos cofres da União, que vai fazer falta na proposta de zerar o déficit fiscal, mas ainda assim eles querem fazer média no ano eleitoral, no ano de renovação de câmaras e também de prefeituras. Na realidade, essa é uma questão que o Congresso faz questão de impor ao presidente Lula uma derrota, mas ele não está impondo uma derrota ao presidente Lula, está impondo uma derrota ao Brasil e aos brasileiros. Mas nesse caso aí, Beto Almeida, que é o outro lado da história, de um lado uma derrota para o governo, caso seja mantida essa alíquota de 8% sobre a folha salarial dos municípios, e do outro lado
uma vitória para os prefeitos, se for mantida essa alíquota de 8%, porque os prefeitos dizem que ao longo de 2024 irão economizar 11 bilhões de reais. Luzenor, mas é aquela história, essa conta não vai fechar. Você viu hoje a situação, nós já vimos aqui, falamos sobre isso, a situação em que se encontra a Previdência Social hoje. A buraco só. Exatamente, Luzenor, a Previdência caminha para um buraco que não vai bater essas contas. E os prefeitos continuam insistindo em ver apenas a parte deles. O grande problema que está faltando, sabe o que é? É bom senso nessa questão. É aquela história, Luzenor. Quando falta comida no prato, é o meu pirão primeiro. Então eles não estão nem aí, não estão preocupados com essa história da Previdência Social, se vai ter mais brasileiros pedindo a cobertura previdenciária, a aposentadoria, a pensão, se o governo federal vai ter dinheiro ou não. O que eles querem é literalmente resolver a vida deles. Os prefeitos não estão preocupados com essa história de Previdência Social. O governo que resolva e que se exploda literalmente. E daqui a pouco dentro do bate-papo político, Beto, para você não se explodir com raiva, Beto? Não, eu tô com raiva não, eu apenas falando isso, que a gente tem que observar bem essa questão do que está em debate hoje entre o que é solicitado e exigido pelos prefeitos e o que é realmente viável pela União.